agora com o convidado da noite, o pré-candidato a prefeito pelo partido MDB, senhor Ivanilson da Silva Marinho, natural de Grupi, advogado, procurador jurídico responsável pela Fundação de pós-graduado em Direito Processual, dentre outras formações, além de ser vereador da atual magistratura. O senhor Ivanilson, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, e estamos aqui para fazer esse trabalho e que você possa estar à vontade, né? A professora Gefsiane vai entrar agora, iniciando as perguntas. Você já entendeu a temática do antes? Alguma dúvida? Não, eu entendi a temática, eu venho acompanhando os outros debates, né? Então, eu consegui compreender. E desde já agradeço o convite da Úrsula e também da professora Gefsiane. Ok. Professora Gefsiane, está com você o microfone, fica à vontade, vamos aos trabalhos. Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Ivanilson, sejam bem-vindos todos os webconferencistas que acabaram de entrar nesse segundo momento. Vamos de pergunta. Partindo do princípio que essa pandemia atingiu o mundo, cada município teve um impacto diferente. Considerando esses impactos, qual modelo de isolamento o senhor defenderia para o nosso município, o horizontal ou vertical? Eu defendo o isolamento vertical. Eu acho que ele é o mais ideal, porque o que a gente tem assistido dos outros municípios é que todas as formas de tentar coibir a disseminação do vírus, ela resultou fracassada. A exemplo disso, agora recente mesmo, o prefeito de Paraíso, Moisés Avelino, vai abrir o comércio, porque de todas as tentativas não adiantou, o vírus continuou se disseminando, né, se espalhando, e a Palmas vai abrir dia 8 também, Palmas também vai abrir, literalmente. Gurupi fez diferente, teve um lockdown no início, depois flexibilizou, depois fez um sistema alternativo de que abre metade do comércio à tarde, metade do comércio da parte da manhã, mas, ao mesmo tempo, nós vimos uma situação em que toda decisão do gestor público é delicada, porque nós estamos diante de uma pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que a vida precisa continuar, tem um comércio que nós está sofrendo muito durante esse período de pandemia, e eu tenho certeza absoluta de que a gente vai passar por ele, vai ficar um dia na nossa história, mas eu defendo uma flexibilização com todas as restrições, cautelas e cuidados necessários para evitar a proliferação e o contágio do vírus. Certo. Professora Gefsiane, já segundo a sua réplica sobre essa primeira pergunta? Qual providência não foi tomada pela gestão, qual o senhor tomaria e qual o senhor considera desnecessária? É tão complicado quando você está diante de um problema que é invisível, né? Então, você pegou todos os gestores. Talvez o Brasil demorou muito a acordar para um problema que era mundial, né? Nós começamos na China, vimos nos Estados Unidos, e talvez nós achamos que isso não chegaria para a gente. Quando chegou, e principalmente agora no estado Tocantins, está vindo numa avalanche enorme, né? Então, assim, ninguém esperava isso. Então, quais seriam as decisões e as políticas públicas que eu vou tomar diante de um problema que eu não esperava? O nosso orçamento não estava preparado para isso. Os nossos profissionais não estavam preparados para isso. O Ministério da Saúde não se preparou para isso. O Ministério da Educação não se preparou para isso. O Brasil não se preparou para isso. E sobrecarregou uma discussão judicial e para o Supremo Tribunal Federal, onde a União decide uma parte, os estados, os municípios decidem outra. Aí você acabou deixando isso por conta dos prefeitos e governadores. Então é difícil gestor naquele momento, porque se eu fecho o comércio, eu tenho prejuízo. Se eu continuo com o comércio aberto, nesse caso, eu posso correr de proliferação do vírus. Eu acho que a decisão inicial ela foi importante, no sentido de que vamos isolar para a gente entender o problema, né? E o problema, nós conseguimos compreender, você compreendeu um pouco, que as informações estão chegando de outros países, e até mesmo as pesquisas aqui no Brasil, mas, a meu ver, isso iria acontecer, e eu acho que a flexibilização com as restrições deveria ter sido acontecido isso antes, lá no início, né? Nós tivemos, por exemplo, a capital Palmas, que ela parou primeiro que todos, continuou fechada em detrimento de outras cidades, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós demoramos a flexibilizar e a conscientizar, né, o cidadão em relação à pandemia. Eu, particularmente, desde uns 30 dias, 20 dias, de 20 a 30 dias, eu já seria favorável à flexibilização do comércio, não da forma como o prefeito fez, eu acho aumentando a consciência do cidadão, mas abrindo o comércio, o mercado, que eu acho que é importante, até mesmo para que o município, e para que o país e para que o Estado não pudesse
parar e sofrer uma consequência maior, porque não adiantou parar, o vírus continua aumentando, nós nem chegamos ainda no pico da nossa curva e os índices aumentam cada dia mais. Então, o significado do lockdown não adiantou muito. Certo. Jessiane, antes da sua segunda pergunta, eu gostaria só de fazer uma correção aqui. No início, eu citei que o vereador Ivanilson era do MDB, né? Então, eu cometi um equívoco aqui. Você está hoje no Solidariedade. Isso. Perdoa a informação que eu recebi é que você, as duas vezes que você se foi eleito, foi pelo MDB. Agora você está no Solidariedade. Desculpe aí pela confusão, mas vida que segue. Vamos para a segunda pergunta, por favor, professora. Ok. Partindo das reclamações que os pais têm trazido ao conhecimento desse webinário, podemos notar que a falta de contato, informação em relação ao cumprimento do calendário, rendimento e aprendizagem escolar. Como o senhor enxerga essa relação? O senhor tem acompanhado de perto se existe algum canal ou meio de comunicação para essas tratativas dos pais, entre os pais, Secretaria de Educação e Corpo Docente? Não, eu não vi comunicação nenhuma, zero, eu tenho acompanhado isso. Todos os participantes, eles foram nisso, no sentido de que o município não estava preparado para isso. Nós temos uma universidade que deveria ter uma plataforma de distância, mas está parada há mais de 10, 20 anos. Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma casca, mas por dentro não tenho nada. Né? Então, nós não estávamos preparados por isso, mesmo que temos no município uma secretaria que por ano é R$1.800.000, que é a secretaria, né, que deveria cuidar disso, que é focado na tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, dentro da Secretaria de Educação, um orçamento que ele é de 67, 66, 67 milhões de reais, mas quando eu olho para a capacitação de professores, não passa de 50 mil, muito menos de 50 mil, e muito menos focado na parte de tecnologia, que só tem uma rúbrica, um orçamento previsto, que é para o EJA. Ou seja, o município também não se preparou para isso, e eu não vi, desde o início dessa pandemia, nenhuma ação positiva por parte do município para se adequar a essa nova realidade, talvez porque pensasse que ela viria, a gente chegaria na curva, a curva cairia, mas ao contrário disso, nós ficamos esperando e o vírus continua aumentando. Então, nesse sentido, eu não vi nenhum relacionamento entre Secretaria de Educação, até com professores, né, também porque a decisão está saindo agora para se discutir como ficará o semestre letivo, mas, salvo o contrário, eu não vi nenhuma conversa, nenhum diálogo entre a secretaria, professores e os pais dos alunos, até mesmo porque a recomendação que nós tínhamos e a ordem via decreto era para que ficássemos em casa. E nisso, eu acho que não teve, nesse sentido, um feedback importante com os pais dos alunos. Talvez um erro do município, não vi nenhum canal sendo utilizado, né? Se eu estiver enganado, me perdoe, mas entre os pais dos alunos do município, porque como a gente anda muito, e a gente visita os bairros, o que se pergunta para nós é o que nós vamos fazer com os nossos filhos, e até hoje nós não sabemos, né? Nós tivemos uma reunião hoje na rádio da secretária de Educação, Adriana Guiar, que disse que as aulas voltarão em agosto, no revezamento de 50% entre turmas, né, que na prática nós que somos pais, temos os filhos ainda nessa formação da alfabetização, não sabemos como isso vai ser o desenvolvimento da formação deles. Mas, afinal, eu acho que se esperou muito o resultado, que era a redução da pandemia, e ela não veio, ocasionando esse problema todo que passa professores, alunos e secretaria. Certo. Professora Jessiane, você tem uma réplica sobre essa resposta, por favor? Você acredita que poderiam ter buscado outros meios para essas tratativas? Quais? Não, com certeza. Nós estamos no século XXI, mas a nossa gestão ainda está um pouco atrasada. Nós estamos no século XXI, mas para que eu possa resolver algumas coisas da gestão, eu preciso ainda me dirigir à fila para poder marcar consulta. Eu preciso ir, o empresário precisa da prefeitura, o processo democrático demorado para tirar um alvará. E da mesma forma, eu estou me referindo à educação. Nós não tratamos nada tecnologicamente entre nenhuma das secretarias com a secretaria que eu tenho lá, que ela tem um único objetivo, que é preencher cargos políticos. Infelizmente, uma secretaria importante no nível de desenvolvimento tecnológico que nós estamos, e nós não temos nada, não estamos preparados para isso, porque a gestão está focando muito em pessoal. A gestão está focando muito em cuidar das estruturas,
mas tecnicamente nós não estamos evoluindo em nada, levando nossas crianças a nenhuma evolução tecnológica, que é uma tendência mundial. Eu acho que, nesse sentido, essa pandemia vai trazer para os gestores uma reflexão maior de que a Secretaria de Tecnologia e Informação ela é importante para o que o mundo tem, a nos fornecer nesses últimos anos. Então, é necessário que o município possa direcionar parte dos seus recursos para uma secretaria que haja uma ligação, haja uma leitura entre a Secretaria de Tecnologia, se permanecer uma secretaria dessa, com as outras secretarias importantes do município. Assim, houve um atraso enorme, esperando a diminuição do número da pandemia. Essa diminuição não veio, ocasionando esse atraso e essa falta de comunicação entre a secretaria, parte de alunos e até os professores. Certo. Professora, a sua terceira pergunta, por favor. Ok. Vista a diversidade socioeconômica na educação pública, sabemos que a grande maioria dos nossos alunos tem na escola não somente uma fonte de aprendizado, mas também uma fonte de alimentação e subsistência, sendo que alguma delas fazem na escola a sua primeira e última refeição diária. A maioria vive com mães solteiras, diaristas. A gente pontua que muitas foram dispensadas de trabalho, não receberam auxílio. São mais de 70 dias sem aulas. O senhor buscou conhecer, saber quais foram as providências tomadas para amenizar essa fome que chegou ao lado dos nossos estudantes e crianças, tendo em vista que está em vigor desde o dia 7 de abril de 2020 a Lei 13.987, que permite a compra dos alimentos da cesta básica, destinado com a utilização dos fundos. O senhor considera que a não destinação destas cestas às famílias dos alunos da rede municipal, até o presente momento, é algo aceitável? Professora, desde o início eu tinha conhecimento dessas mudanças, do que o Senado Federal vinha aprovando e o presidente sancionando em relação à alimentação escolar. A gente conversava com os professores repassavam para a gente, inclusive no portal de transparência, o valor que nós tínhamos depositado para a alimentação escolar. Eu falei com o secretário Eurípides sobre isso, e não tinha nenhuma deliberação sobre isso e que a alimentação não seria distribuída. Segundo, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação. E dentro do Conselho Municipal de Educação, na última reunião, nós tratamos sobre isso. O que foi levantado é que o valor depositado era muito pequeno para que eu pudesse estar fazendo isso para os pais dos alunos da nossa escola, mesmo eu contestando. Então, diante da legislação que eu tinha e diante da omissão que a Secretaria deu, e também do nosso próprio Conselho, eu contratei uma colega advogada, e nós estamos com a ação popular pronta para ingressar contra o município, para que, com base na lei federal que destinava esses recursos do PNAE, que é para alimentação escolar, pudesse o município dar uma destinação que seria um cartão de alimentação, que foi ideia do próprio vereador André Cacheto, ou que poderia distribuir esse dinheiro em forma de cesta básica que o município está fazendo hoje. Só que nós elaboramos a ação, encontramos os pais que assinariam tranquilamente a ação judicial, mas nesse período a secretaria foi mudando de ideia. Não porque o dinheiro estava depositado, mas porque o governo do estado, desde o início, vem fazendo isso com os alunos da rede estadual. Então virou uma questão política. O dinheiro estava depositado e o governo do estado fazendo a sua parte, entregando para os pais dos alunos. O que o município fez? Já que o dinheiro é depositado, uma coisa que eu não queria, agora eu vou fazer. Infelizmente, algumas coisas do município, elas são políticas e não técnicas. E a força política, nesse sentido, falou muito mais. Eu entraria com ação judicial, o vereador Sargento Genilson provocou isso na Câmara Municipal e o vereador André Cacheto. Nós três fizemos isso na última sessão que nós tivemos, mas depois reuniu politicamente, fizeram um ofício dos vereadores da base pedindo a distribuição de cesta básica, quando a parte política falou mais alto, e da mesma forma como o governo do estado está fazendo, que eu não sou aliado com ele, nem aliado, eu vou fazer no município, e é o que o município fez. O atraso foi enorme, mesmo dinheiro sendo repassado, demorou-se demais para que o prefeito tomasse essa decisão, porque a decisão foi do prefeito, não foi do secretário, e foi uma demora enorme em relação a isso. E, né, contramão de tudo isso, a gente viu o governo do estado tratando diferentemente os alunos da rede pública. E essa é a crítica que eu faço, mas ao mesmo tempo, a decisão atrasada da gestão pública municipal hoje beneficia as famílias, infelizmente se fez isso sem entrar com ação judicial. Então, eu acho que o desrespeito com os pais dos alunos, quem conhece algumas escolas da cidade de Gurupi, sabe que a maioria de classe média baixa,
e que a merenda escolar é para alguns, a única fonte de alimentação que elas têm. O momento é muito difícil e, nesse dia, a secretaria atrasou demais, o prefeito atrasou demais, mas, felizmente, as pessoas estão recebendo o que é de direito das crianças, porque a alimentação vem para os seus filhos. Certo. Só fazer uma lembrança aqui, uma ressalva, sobre a questão do tempo, tá, Ivanilson? A gente tem um tempo e, para não estourar muito, a gente possa ser mais direto. E, professor Luciano, então, você tem uma réplica dessa terceira pergunta? O que você faria de diferente? Como aplicaria a distribuição desses alimentos, no caso, a merenda escolar? Da mesma forma, cesta básica, mais dinheiro depositado na conta, e outra coisa, não é só o dinheiro depositado do PNAE, não. O município tem outras fontes de renda que poderia contemplar todas as famílias grupienses. Dinheiro está na conta, chamaria da distribuição por escola escolar, sem esse atraso que foi de mais de 60 dias. Dinheiro na conta distribui para os pais dos alunos. Não consegui contemplar as mais de 7 mil famílias, eu tenho outras fontes de recursos para que eu pudesse completar isso. Certo. Professor Jefciane, a quarta pergunta, por favor. Trazendo para a educação a polêmica preservação de vida, o senhor considera mais importante preservar a vida, a manutenção do calendário escolar ou a manutenção do calendário escolar? Seria possível, com a atual estrutura do município, continuar realizando aulas e preservando a saúde dos alunos e demais servidores da educação? É muito complexa essa pergunta, mas, ao mesmo tempo, vida não se discute. Ponto. Então, a preservação de vida a gente sempre vai ter como prioridade. Mas veja que no início da pandemia, nós fizemos o lockdown e fechou-se as escolas. Ok, então fechou. Agora as escolas, mesmo no pico da pandemia, eu vou abrir, para que não haja prejuízo no ano letivo dos alunos da rede estadual. É o que nós estamos enxergando. No município ainda não vi nada. Então, a mesma preocupação com a vida que eu estou tendo no futuro, eu poderia ter tido lá atrás, desde que a gente tivesse essas condições de discutir as melhores políticas para esse momento que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos ter que nos adaptar ao problema que nós estamos enfrentando, nós vamos ter, os professores vão ter que se adaptar, a secretaria vai ter que se adaptar, os alunos vão ter que se adaptar e os pais dos alunos também. A minha preocupação com a vida, ela permanece, mas, ao mesmo tempo, a tendência é voltar ao período letivo no pico da pandemia, o que eu poderia estar fazendo isso lá atrás, mantendo as preocupações. Só que esta inteligência desse modelo que está sendo adotado se teve apenas após os mais de 60 dias das escolas paradas, para que não perca o período letivo. Então, eu acho que, nesse sentido, eu vou ter que conciliar, professora. Se eu quiser que o ano letivo eles reiniciem, eu vou ter que conciliar a preservação de vida, a conscientização dos pais e alunos e também o cuidado dos professores. Porque nós estaremos voltando no pico da pandemia e, de acordo com a secretária, é no mês de agosto. E da Secretaria de Educação. E eu acho que a nossa vai seguir a mesma tendência. E, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o pico dela vai começar a cair em setembro. Ou seja, nós estaremos dentro dessa subida da pandemia e voltando às aulas. Então, a preservação de vida é sagrada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que achar um meio de conciliar professor, aluno, e esse é um estudo bastante técnico entre vocês e o secretário. E também profissionais da saúde. Ok, perfeito. Professora, a réplica sobre a quarta pergunta? Não tenho réplica, Edmar. Perfeito. Vamos à quinta pergunta, por favor. Uma questão a se pontuar é a desigualdade gigante entre os sistemas públicos e privados da educação básica e a própria distância social entre as famílias dos estudantes. Enquanto os alunos de escolas particulares aprendem por meio de diversos recursos e estratégias combinadas, como vídeo ao vivo ou gravado, envio de tarefas, mentorias e sessão em grupos menores para tirar dúvidas, muitos estudantes das escolas públicas sequer têm acesso à internet. Nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma TI, ou seja, uma equipe que cuida só da tecnologia das escolas, diferente de muitos municípios. Você tem conhecimento da estrutura tecnológica das nossas escolas? Tem conhecimento. Aí a parte de equipamentos, ela teve evolução, ela melhorou em relação a isso, mas a TI do município ela é adotada apenas para mim fazer o controle de vídeo monitoramento das escolas. Eu desconheço um curso que vocês fizeram por videoconferência.
eu particularmente, Vanilson Marinho, desconheço, que o professor me disse, nós fizemos o curso por videoconferência, ou nós testamos uma plataforma por videoconferência. Nós não fizemos isso. Segunda coisa, quando nós tivemos o lockdown, a ideia foi ficar parado em casa, mas quem é gestor público tem que pensar no retorno. E nós não pensamos no retorno. Como que nós iríamos retornar às aulas utilizando o que eu tinha de tecnologia das minhas escolas, porque o que nós sabemos é que foi revitalizado os laboratórios. Mas, ao mesmo tempo, o município não tem o controle dos pais dos alunos, principalmente daqueles que têm condição de ter acesso à tecnologia, e dos pais dos alunos que não têm condições de ter acesso à tecnologia. E para esses pais de alunos que não teriam condições de ter acesso, o município deveria ter providenciado e dado condições para isso. Há várias formas de se fazer. Hoje, praticamente 90% das pessoas têm um aparelho de celular. Se nós estamos utilizando essa ferramenta aqui hoje, por que um aluno ou um professor não poderia estar utilizando isso com o seu aluno por meio do seu pai? Então, assim, eu acho que o município demorou demais para fazer isso. Eu acho que para ganhar um notebook, vocês demoraram, foi muito tempo para receber isso. Nossa secretaria tem 67 milhões de recursos, né, mas ao mesmo tempo nós, tecnicamente, sobre o aspecto da tecnologia, nós estamos praticamente fracos. Uma secretaria de tecnologia, 1.800.000, nós estamos com a cidade digital parada, os equipamentos estão todos obsoletos, estragados, danificados, e quando eu falei com o técnico que montou os equipamentos, era R$30 mil para que eles pudessem funcionar a cidade digital. Por R$30 mil, nós estamos tendo uma cidade digital. Trocaria cabeamento, trocaria alguns equipamentos, mas a manutenção mensal, 30 mil. Então a cidade digital veio, dinheiro público foi jogado fora, e nós temos uma secretaria que é política, para manter cargo político, porque a eficiência dela é zero. Não temos nada. E nesse sentido, é um erro na elaboração do orçamento público nesse sentido. Aí você me pergunta, mas vereador, você aprova? Porque aprovamos, porque nesse sentido existe secretaria, existem as políticas públicas, mas a eficiência dela é zero, infelizmente. E essa foda secretaria fez falta agora justamente para que vocês pudessem ter isso. Se a Unirc, como o outro debatedor falou há pouco, o Adailton, em menos de 30 dias, organizou sua relação entre os professores e os acadêmicos que têm acesso, as escolas particulares, CBS, organizou em 30 dias o acesso com seus alunos, nós estamos a mais de 70 de braços cruzados, porque não é política pública, é uma política para manter cargos à Secretaria de Tecnologia e Informação do município de Gurupi. Certo. Professora, a sexta pergunta, por favor. Tenho réplica. Posso fazê-la? Essa era a réplica da quinta? Não, agora que eu vou para a réplica. Senhor pré-candidato, o senhor considera que os professores da rede municipal estão preparados para as aulas remotas, caso sejam adotadas conforme determina o Ministério de Educação via parecer do Conselho Nacional de Educação número 5 de 2020, que já valida essas aulas como carga horária? Nesse caso específico, o que a Secretaria está dispondo de ferramenta para vocês? O que os professores estão recebendo da Secretaria de Tecnologia, que em tese ela deveria funcionar? Quais são os equipamentos, os aparelhos que ela está colocando à disposição dos professores? Como que será esse relacionamento dos professores com os alunos? Essas perguntas elas são importantes. Eu entendo que todos vocês, professores, hoje têm noção das redes sociais. Um Google Meet, por exemplo, e outras plataformas, ela poderia se relacionar muito bem. Nós conseguimos aprender porque nós estamos num livro de tecnologia que a gente pode se adaptar em relação a elas. Agora, como que vai ser isso entre vocês e a Secretaria? Eu não vi nada nesse sentido. A Secretaria permanece inerte. Eu não estou vendo a Secretaria fazer praticamente nada. Disse hoje que haverá uma decisão nessa semana para dizer quais serão os rumos do ano letivo na educação municipal. Esses rumos não foram passados para nós. Não sei se foi passado para vocês, professores. Mas, enfim, nesse sentido, eu acho que a preparação, ela pode ocorrer? Pode. Um curso que as pessoas podem fazer pela UFT, pelo município, pela secretaria, pela Unirc, ou algum curso online, vocês podem se preparar para isso. Agora, a questão é da efetividade. Como que esse curso que vocês vão fazer vai ter eficiência na qualidade do ensino para aquele aluno que não tem acesso à informação. Cadê os dados da secretaria para saber quais os pais têm acesso? Cadê os dados da secretaria para ver a renda per capita dos pais de famílias que nós temos? Nós não temos uma pessoa de baixa renda nas escolas públicas municipais, não. Tem gente de classe média que estuda nas escolas públicas municipais. Cadê a diferenciação? Nós não temos isso no município.
essa falta de informação prejudica na eficiência desse serviço que será executado pela secretaria, que eu desejo que ele ocorra bem e que se salve o ano letivo. Certo. Professora, de certa forma, era a réplica da quinta pergunta. Eu me perdi um pouquinho aqui por causa delongar nas respostas. Mas vamos à sexta pergunta e vamos se atentar ao tempo aí para a gente não extrapolar os nossos cronogramas. Ok. Quanto à aplicação do orçamento, o senhor tem conhecimento dos valores e repasses para a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Unirg? Tenho, são dois valores, o UNIRG de 91 milhões, é o orçamento da UNIRG, de todas as suas secretarias, manutenção da Fundação UNIRG, folha de pessoal e dos cursos, mais de 91 milhões, a estimativa de receita, e a Secretaria Municipal de Educação, um pouco mais, 67 milhões. Respondido, professora? Sim, tenho réplica. Então, vamos à réplica. Sim. Considerando que a educação básica é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Gurupi, o senhor considera que a não aplicação da totalidade desse recurso fez falta à educação básica nesse momento de pandemia? Com certeza. O que nós assistimos nos últimos anos com a Secretaria Municipal de Saúde, chegar no final do ano, porque ela tem que gastar os seus 25% da educação, é obrigação. Se ela gasta, ela pode gastar menos, ou ela pode, dependendo do que acontecer, do tamanho da sua política pública, gastar um pouco mais, faz um remanejamento disso aí. Mas a obrigação é pagar os 25%. Quando você olha para o orçamento do município, nos últimos anos ele vem uma cópia. Se você perguntar o que foi colocado lá para o secretário não sabe, porque aquele é elaborado pela equipe de orçamentário do município, e não pelo secretário. Isso é um absurdo, porque quando eu fui no secretário de saúde fazendo uma venda, ele não sabia o que estava no orçamento dele. Então, o que deduz é que o orçamento vem para a gente e a gente aplica esse orçamento, às vezes discutindo com um professor ou outro, mas a regra é que é o orçamento aplicado. Quando eu aplico esses 25%, eu tenho uma sobra no final do ano, esses 25% é para comprar material. Às vezes, os meus almoxarifados de dispensa não cabia, de tanto equipamento que tinha. Comprando televisão, comprando mais não sei o quê, comprando mais armário, comprando mais máquina, comprando mais fichário, desnecessário, com dinheiro para ser gasto e outras coisas, inclusive para investir em curso para vocês, inclusive investir em tecnologia e informação da própria secretaria, mas não, eu preciso gastar o dinheiro com outras coisas, que o dinheiro não pode retornar, e eu gastava com a questão de equipamento desnecessariamente, desnecessário. Defendo não só a reformulação de um orçamento nesse sentido, como também, sobrando recurso da educação, ele será devolvido para os servidores, para os professores. Da forma, não discutir com os professores, 13º, 14º, 15º, ou uma forma de devolver. Mas os recursos da educação vai ficar na educação, seja para material ou seja para pessoal. Ok. Professora, com isso... Oi, está me ouvindo? Sim. A réplica da sétima pergunta? Você acredita que o ensino das crianças... Não, Edmar, você pulou um pouquinho. Pergunta? É a réplica da sexta. Não, já foi a réplica da sexta. Pois é, ele acabou de fazer. Agora nós vamos para a sétima pergunta. Sétima pergunta, tá ok. Sim. Desculpa, então. Há uma diferença latente entre o ensino público e o privado em nosso país. Tendo em vista que as cadeiras oferecidas pelas universidades e concursos públicos são ocupados, na sua maioria, por alunos remanescentes das redes particulares. Pós-pandemia, essa lacuna de aprendizagem tornar-se-á ainda maior. O senhor considera ser possível diminuir essa lacuna? Considero, num município igual ao nosso, um orçamento de 398 milhões, eu preciso agora, depois dessa pandemia, entender como que eu vou equilibrar as políticas públicas com as privadas, porque a privada resolveu rapidamente, porque todo mundo tinha as ferramentas em mãos. A partir desse momento, como eu disse, o gestor público ele vai estar preparado, ele vai se organizar, vai mudar inclusive o próprio orçamento da própria secretaria, para que ela tenha condições do eventualidade dessa, ter recurso suficiente para gastar. Um prejuízo enorme em todos os sentidos, mas eu acho que a gente tem que tirar boas lições dessa pandemia, e uma delas é eu deixar os meus professores preparados, os meus servidores preparados, a minha secretaria preparada, manter controle, quem é o pai de aluno, onde que ele mora, manter o controle social desse pai, porque aí eu consigo direcionar melhor os recursos públicos para eles.
tá? Mas eu acho que nós vamos aprender com essa pandemia. Certo. Com isso, é a réplica da 7ª pergunta. Não é isso, professora? Sim. Você acredita que o ensino das crianças e alunos deve ser feito só via internet? Que todos os objetos de conhecimento sejam trabalhados ou os educadores devem priorizar os mais essenciais? Não, eu acredito que não se substitui a presença do professor, não substitui o contato do professor, não substitui o sorriso do professor. Essa participação, a ausência é enorme, é gritante, é abismal quando eu não tenho um professor em sala de aula. Eu acho que eu tenho que conciliar as políticas. Eu poderia encaminhar a política, alguma prática, algum exercício didático via tecnologia, poderia, mas se os meus alunos tiverem condições de fazer isso, eu não posso trazer a discriminação daquele que não tem. Por isso que o ensino é público, custeado pelo poder público, e todos têm que ser tratados igualmente. Eu acho que a gente só vai conseguir, professor, avançar nisso a partir do momento que a secretaria conseguir distinguir quem é as famílias que têm condições de ter um ensino, eu acho, semipresencial. Uma parte pode ser, ela tem que ser presente, mas uma parte eu posso fazer isso, mas todos os meus alunos, indistintamente, tiverem condições de aprender no mesmo nível. Aí eu defendo essa política semipresencial. Certo. Professora, vamos à 8ª pergunta, por favor. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, juntamente com a União Nacional dos Dirigentes de Educação, UNDIME, e a Fundação Lehman, fizeram uma pesquisa. Dentre os dados coletados, o que mais chamou a atenção foi que 83% dos professores não se sentem preparados para dar aulas online. Essa pesquisa recém-divulgada revela os desafios dos docentes, incluindo a falta de apoio emocional e pedagógico. Durante essa pandemia, qual estratégia você utilizaria para amenizar esse dado e, respectivamente, essa situação? Eu acho que a primeira coisa que você teria que fazer é reunir a equipe técnica que a secretaria tem, a parte pedagógica do município, reunir diretores e professores. É impossível. Agora você me fala, como foi reunir em época de pandemia? Eu vou ter que utilizar ferramentas como essa ou fazer reuniões setorizadas, mas eu precisava fazer isso. Como que eu vou estabelecer uma política para que você faça sem você estar preparada para isso? É impossível isso acontecer. Eu precisava qualificar os professores e encontrar, pesquisando, estudando e procurando em outros estados e outros países quais deram certo e que eu posso utilizar se eu não tiver a minha própria. Qual o modelo que deu certo, qual é a referência que deu certo que eu poderia utilizar. Mas eu não poderia tomar nenhuma política pública sem eu discutir antes com o meu conselho municipal, se eu discutir com a minha parte pedagógica, se eu discutir com os diretores das escolas, se eu discutir com os professores, os servidores. Outra coisa, nós não temos nenhum conselho dos pais dos alunos de nenhuma escola. Qual que é o problema de você estabelecer um conselho de pais dos alunos das nossas escolas municipais? Eu acho que é esse relacionamento entre a secretaria, professor, deixar o ego de lado, as vaidades de lado, unir todo mundo em prol de um objetivo importante comum e unir essa política com os pais dos alunos, que são os maiores interessados. Quando eu tiver essa conciliação entre a cabeça e os seus membros, entre os secretários, professores e dos professores com os pais, eu acho que a gente consegue encontrar ferramentas importantes desse processo de aprendizagem, professora. Ok. Professora, o senhor réplica da 8ª pergunta, por favor. ou tem conhecimento dos níveis de formação tecnológica dos responsáveis pelos laboratórios de informática da rede municipal de ensino? Considera essa função pedagógica ou não? Não, pedagógico eu considero, com certeza. Agora, a formação deles ou não, salvo engano, são pedagogos, né? Alguns são colocados em laboratórios, alguns para atender a pedido, né? Eu quero ir para o laboratório porque eu não quero sala de aula. Então, nós temos esse exemplo. Agora, a parte deles são pedagogos, agora, formada em tecnologia de informação, nós não temos. Um péssimo exemplo, quem deu foi a própria UNIRG. A UNIRG tinha um curso de tecnologia de informação, que poderia estar preparando o pessoal para esse século XXI, que é uma tendência que as grandes cidades estão se fortalecendo no curso de tecnologia de informação, e, ao contrário, o nosso foi fechar. Então, ninguém estava preparado para isso. Nós podemos até ter os equipamentos, mas o curso, a preparação e a formação, disso nós não fizemos. Agora, especificamente dentro dos nossos laboratórios, eu não tenho essa informação sua, se são pessoas formadas na área. O que eu posso te garantir que no município tem, na UNIRG tem, só basta a boa vontade da secretaria
e destinar parte dos seus recursos para que eu possa estar qualificando meus professores. Edmar, Ok. Sim, professora. eu quero pontuar alguma coisa. Eu lamento Sim. informar ao pré-candidato que os nossos laboratórios de informática, em sua maioria, são modulados servidores administrativos, né? Infelizmente, alguns dos nossos colegas com problemas de saúde, com desvio de função, Sim. e os nossos laboratórios, em sua maioria, são depósitos. Só para fim de informação. Claro, claro, entendo. Isso. Então, professora, a nona pergunta, não é isso? Isso, nona pergunta. A Universidade de Harvard, uma das maiores e melhores do mundo, considera muitíssimo importante assegurar que os líderes escolares recebam o apoio financeiro, logístico e moral, ambos imprescindíveis para o sucesso. Você optaria por exonerar e ou reduzir a carga horária dos servidores num momento tão difícil financeiramente para a sociedade mundial, alegando economia e contenção de gastos, considerando que o Ministério da Educação tem cumprido mensalmente com as suas verbas? Não, não, claro que não, desumano, não. Especificamente aqui, o que o Laurence fez foi um ato de desumanidade, né? Na verdade, eu vou explicar para todos vocês que estão aí nos assistindo, o que ele fez foi uma decisão política, mais uma decisão política. Uma grande parte dos profissionais que ele mandou embora, exonerou, pagou as decisões, mas que ele mandou embora foram pessoas aprovadas em processo seletivo, tá? Esse processo seletivo que ele vinculou, que eles entraram naquela época lá atrás, eles vieram no processo seletivo em que eles foram pela análise curricular. No ano político, eu asseguro a vocês que a análise curricular é política e estarão lá por indicação política. O que fez foi tirar aqueles professores que não tinham vínculo com ninguém e agora vai entrar um professor. Pode até ser um processo seletivo, mas vai entrar a pedido de alguém. Infelizmente, essa foi a política que fizeram. Não é prioridade, entendo que não é prioridade servidor público para o prefeito Laurence. Não é prioridade para a gestão pública. O que a gestão diz é que os equipamentos entregues aos professores, eles são bons e por aí para. Eu entrego boas salas, faz parte da obrigação dele gastar o dinheiro com isso. Eu entrego ar-condicionado, eu entrego pintura, né? eu entrego laboratórios, mas parou por aí. A pessoa do servidor público não foi prioridade nos 8 anos e não será prioridade no futuro. O que fez foi um ato de desumanidade, num momento de tanta crise. Ele poderia ter copiado a boa referência que o próprio governo deu de manter todos os contratados vinculados, porque mandar agora você traz uma crise enorme. Essas mais de 100 famílias deixam de levar o seu dinheiro para o comércio local, causando prejuízo ao comércio corupiense. Então, é um prejuízo enorme. Fazer política com as vidas das pessoas, nesse caso, foi um crime cometido, um ato desumano, mas, infelizmente, quando você não foca na pessoa do servidor público, isso é, para eles, um ato normal. Certo. Professora, dentro dessa pergunta, suas réplicas, por favor. Pré-candidato, o Ministério Público Estadual acionou a Prefeitura quanto a essas mais de 80 exonerações somente na educação. Como o senhor enxerga essa denúncia? Nesse caso específico, o Ministério Público exerceu o seu poder, né, de entrar com ação coletiva e entrou para defender os professores. A Defensoria Pública também poderia fazer isso, mas o Ministério Público antecipou. O juiz, em primeiro grau, julgou improcedente e o Ministério Público recorreu ao tribunal. Então, ele agiu corretamente no sentido de defender essas mais de 80 famílias, mas, infelizmente, nós não obteve sucesso aquele em primeiro grau e recorreu para o Tribunal de Justiça. Eu vi a alegação do município que falta segurança jurídica, balela, papo furado. Se o município quisesse manter esses professores, qualificando eles como vocês efetivos, não havia falta de segurança jurídica nenhuma. Então, a falta de segurança jurídica que o Estado fez, conversa para boi dormir. Não tem falta de segurança jurídica nenhuma. Tem justamente um ato que é político, depois substitui por quem eu quiser, quando voltar o período letivo, tá? Mas, nesse sentido, aguardamos agora que o tribunal reforme a decisão do juiz de primeiro grau. Certo. Professora, as novas perguntas já foram realizadas. Sim. Ao nosso convidado, e nós temos aqui a participação bem
interessante aqui no chat. Algumas perguntas já foram lançadas. Sim, vou fazer. Já está as suas considerações aí dessas perguntas, por favor. Ok. Senhor pré-candidato, a Miriam Júnior fez esse questionamento. Minha maior preocupação hoje é estarmos preparados para um retorno à vida normal. Desculpa, eu li errado, ela fez uma pergunta. Minha maior preocupação hoje é, estamos preparados para o retorno normal? Já temos um protocolo montado? Os profissionais de educação, além da parte de ensino, estão preparados para receber os alunos? Foi aquilo que nós discutimos há pouco. É uma pergunta que secretário de Estado também não sabe. Lembra aquele negócio de que nós fechamos os municípios com medo da segurança da nossa vida, da vida de vocês profissionais? É um risco que a gente vai ter que correr. A vida ela vai ter que voltar ao normal. Porque se eu não tenho, tecnicamente, respondendo, e agradeço a pergunta, se a Secretaria de Saúde do Estado diz que nós não chegamos nem no pico da curva ainda do coronavírus, desse Covid, então eu continuo com a minha vida parada esse período todo. Eu acho que uma hora ou outra a gente vai ter que ir acreditar de que a gente vai passar por isso mesmo enfrentando. Agora, que nós precisamos voltar aos poucos, a nossa vida normal tem, mas com cautela, com segurança, mantendo cuidado. Vou dar um dado importante para você aqui. A nossa Secretaria de Saúde não está acompanhando as pessoas que estão com Covid na nossa cidade. As pessoas com Covid na nossa cidade não têm um acompanhamento nenhum da nossa Secretaria de Saúde. E isso aumenta o meu quadro de disseminação da doença. Tem gente que está com Covid, mas está andando e trabalhando normalmente no município, porque não há nenhum controle por parte da Secretaria de Saúde. Eles controlam um caso ou outro para prestar conta, mas na sua grande maioria ele está incontrolável por parte do município de Gurupi. E joga a responsabilidade para o judiciário. Se quiser, o Ministério Público vai controlar, e não eu. Um erro enorme, porque está vindo milhões de recursos para o município e a competência de manter esse controle é justamente dele. Por isso que nós temos que voltar à nossa vida normal, mas mantendo as cautelas necessárias. E enquanto os professores, foi o que eu falei, tem que... Eu acho que a Secretaria de Estado vai voltar, eu acho que o município vai retornar, mas o modelo utilizado ainda, eu não sei informar, porque vai muito da técnica, da didática, que é inerente a vocês, profissionais da educação. Temos outra pergunta aqui. G. Martins Costa. Se os vereadores tinham ciência de tudo isso, por que não cobraram do executivo e não deram ciência aos cidadãos? Sobre? Tudo que foi falado. Vou repetir. Se os vereadores... Não, G. Martins, nós vereadores estamos sabendo o que você está sabendo. Nós vereadores estamos sabendo o que a Gevciane e as outras pessoas estão sabendo. Uma coisa é você ser vereador legislativo, outra coisa é você estar no poder de gestão. Uma coisa é você estar com a caneta na mão para estabelecer aonde você vai gastar recursos. Vereador não estabelece isso. Vereador só fiscaliza a execução do orçamento. Nesse caso específico, as diretrizes tomadas pelo Executivo em relação ao Covid são de competência exclusiva do Poder Executivo, do prefeito municipal e não dos vereadores. O que nós entramos nessa discussão é no sentido de que eu posso mudar isso, mas quando eu falo em alguma mudança, eu tenho que discutir essa mudança com as categorias. Eu vou abrir igreja, eu preciso ver com os pastores. Eu vou abrir comércio, eu preciso ver com as entidades de classe que sequer são ouvidas pelo Comitê de Crise do Covid. Então, nesse sentido, o que nós sabemos é o que você sabe. E a nossa interferência aqui, ela não tem tanta importância para o Executivo, porque ele está ouvindo o Comitê de Crise do Covid. E, nesse caso, nós nos igualamos nesse sentido. Sabemos do problema, mas não podemos tomar ação, porque a competência não é nossa. Ok, mas eu acredito que ela se referiu, G. Martins se referiu, à questão dos mais de 70 dias com aquela lei em vigor da merenda sendo destinada como cestas básicas, e enfim, que o pré-candidato falou que já era ciente. Já ciente, foi o que eu falei. No meu caso, a ação popular estava pronta, mas na ação popular eu preciso de pais de alunos para assinar uma ação popular, assinar uma procuração para mim. Nós tivemos problema em relação a isso. Mas nós já tivemos requerimento de vereadores aprovados, mas havia uma política de execução do orçamento que é do secretário e do prefeito municipal e não nossa. O dinheiro estava lá. Se ele não tivesse feito isso voluntariamente,
nós entraríamos com ação judicial, porque nós tínhamos uma lei federal que amparava essa ação popular. Já que o município fez, nós apenas desistimos da ação popular e, felizmente, as pessoas foram beneficiadas. Ok. Professora... Ok. E devido ao tempo, tá? Nós já estamos bem acima do horário, não vai ser possível a gente responder o outro questionamento da Miriam, tá? Mas foi falado, foi comentado o que ela está perguntando no segundo questionamento. Prontinho, Edmar. É isso? Então, é isso. Encerramos as nossas perguntas. A participação do pessoal do chat aí foi bem efetiva. A questão das outras perguntas é que elas têm uma certa redundância e já foram respondidas nos comentários do nosso convidado. Então, fica aqui encerrado a questão das perguntas, tanto da nossa professora, que nos acompanhou, Luciane, como do chat. Com isso, damos por encerrada essa parte do trabalho. E lembrando que... gostaria de agradecer ao Ivanilson e aproveitar e dar oportunidade para que ele tenha a oportunidade de ter uma tréplica, né? Para que ele possa pontuar aí sobre todos esses questionamentos que foram levantados. Bom, eu primeiro quero agradecer de coração o convite que me foi feito. Professor Jefferciano, conhecemos há muito tempo. Edmar, obrigado também, né, por ter participado conosco. A Úrsula, que é minha vizinha aqui na fronteira, obrigado pelo convite. Eu participei de muita coisa, de muita construção nesses últimos anos em relação ao município de Gurupi, especialmente aos professores da rede pública. Eu sei que o plano de carreira de vocês não tem sido cumprido, eu sei que o plano de carreira da educação, da saúde não tem sido cumprido, o quadro geral também não tem sido cumprido. A gente está vendo uma sobrecarga muito grande de profissionais do município, como haverá uma sobrecarga muito grande para vocês, profissionais de educação. A gente não vê uma contrapartida em relação do município para com vocês. A ideia nossa de lançar esse desafio novo em relação à pré-candidatura, porque a gente conhece as estruturas do município e a gente, dialogando com vocês, a gente acha que a gente pode construir políticas públicas mais participativas. Eu disse na primeira sessão, quando eu anunciei minha pré-candidatura, que no ensino superior e no ensino de base do município, no ensino fundamental nosso, da nossa Secretaria Municipal, quem conduzirá a Secretaria será servidor de carreira. Quem vai conduzir a UNIG são professores da UNIG ou servidor administrativo com competência para tal. Quem vai conduzir a Secretaria Municipal de Educação será um professor de carreira, porque é inconcebível que eu tenha um servidor do Estado Tocantins conduzir a Secretaria Municipal de Saúde, quando eu tenho mais de 300 profissionais capacitados, com condição de conduzir uma secretaria, e eu acho que a gente pode ser por aclamação, ou pode ser uma lista tríplice, como o Genilson falou aqui, e eu defendo a mesma coisa. Eu tenho muita gente competente na secretaria, e eu acho que falta ainda dentro é um diálogo mais próximo dos meus servidores com essa parte tão importante da cidade. Eu tenho 67 milhões de orçamento para a Secretaria de Educação, e mesmo assim eu tenho descumprimento de um plano de carreira dos professores. Eu tenho um achatamento, uma falta de meritocracia em relação ao nível superior e nível médio. Todo mundo recebe a mesma coisa. Eu acho que tem que se começar a estudar. Eu acho que esse município precisa diminuir o seu tamanho. Eu só vou conseguir melhorar a vida dos servidores. Eu só vou conseguir melhorar as políticas públicas se eu tirar as secretarias que são políticas e eu começar a concentrar isso na parte técnica do município. Quando eu fizer a diminuição do município, eu vou conseguir valorizar secretarias importantes como a educação e como saúde. E, nesse sentido, há uma plataforma enorme de trabalho que a gente pretende fazer. E eu quero agradecer a vocês que alguma coisa nós pontuamos aqui, mas a principal delas é construir um orçamento que o secretário seja da pasta, construir com os servidores da pasta e com a sociedade, que é o mais importante. Participar todo mundo da construção desse orçamento. E, nesse sentido, eu acho que a gente vai construir uma cidade muito melhor e um orçamento que, de fato, se aplique para aquilo que é importante. E eu desejo a todos que Deus abençoe você, professora Jefferciana, esse desafio, ao Edmar, a todos que estão participando disso. Eu estou aprendendo com essas plataformas também, e eu tenho certeza que nós temos uma convenção online, que ninguém sabe como ela vai se processar ainda, mas isso é uma ferramenta importante que, a partir dessa pandemia, ela deverá ser mais utilizada entre profissionais do município, entre profissionais e pais de alunos, porque eu acho que vai construir muito mais para um futuro muito melhor para nossas crianças. Nesse sentido, eu agradeço de coração e a gente está à disposição aí para qualquer debate. Isso. Então, obrigado, Genilson, pelas palavras, pelas colocações. Ivanilson, desculpa. Professora Gessiane, suas considerações aí
favor. Ok, também quero agradecer a oportunidade de estar mediando esse webinário. Aprove Deus que foi um sucesso, foi enriquecedor na vida da nossa classe, né, dos nossos educadores, que eu faço parte. Agradeço a cada um dos webconferencistas que participaram, quase não sai, que participaram desses momentos reflexivos, de discussões até. Lamento que eu ainda tinha esperança ainda de ver nesse finalzinho ainda da participação do nosso Conselho Municipal de Educação, do nosso, então, secretário, né, representante da classe, né, na pasta, mas foi muito bom. Eu gostei, foi uma experiência nova, uma experiência rica. Agradeço à diretoria do Patriota pela oportunidade de mediar esse webinário e a cada um dos que participaram durante toda essa semana. Vocês enriqueceram. Foi rico, foi um momento rico, foi um momento de aprendizado e gratidão. Gratidão a você, Edmar, João Vitor, que conheci meio que de longe, mas pessoas que já admiro e que contribuíram essa semana muito com a nossa educação. Então, nossa missão foi cumprida. Gratidão. Obrigada. Certo. Bem, pessoal, também aqui quero fazer minhas considerações, agradecer aí a professora Gessiane por ter sido guerreira nessa pleitada aí durante a semana, conduzindo a equipe técnica aí, João Vitor, Úrsula, que está aí por trás dos bastidores e trazendo essa informação. Bem, lembrando que essa iniciativa do Patriotas, ele busca realmente isso, debatermos, trazer questionamentos para que todos possamos estar inteirando sobre o posicionamento dos pré-candidatos à futura gestão municipal. Porém, contamos com alguns que não puderam estar presentes nessas, mas esperamos que nos próximos debates que vão ter, o próximo a gente já está vendo aqui, o próximo tema seria empreendedorismo e agricultura familiar. Talvez já possamos trazer outras pessoas, já conseguem entender o sistema que a gente está usando, o funcionamento desses webinários. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui hoje, aqueles que não vieram hoje aqui, não passaram para dar uma colaboração, agradeço também aos pré-candidatos que estão presentes ainda, você vê que o pessoal tem realmente interesse de buscar um pouco mais pela sociedade, se mantiveram presentes em toda a live. Genilson, eu sei que está por aí, o Farley e o Adailton, eu sei que estão por aí. Então, obrigado a vocês que acompanharam até o final, os demais. E o Patriotas agradece. O Tatu também. Opa, o Tatu está presente, isso é bom demais. Então, agradeço realmente em nome do Patriotas, Tatu, presidente do Patriotas aqui do Grupi. E vamos em frente, que os próximos debates serão bem mais, como se diz, bem mais profissional. Aqui a gente está trabalhando da melhor forma para trazer para a sociedade, para que se envolve nessa classe, um trabalho que seja diferenciado, com debate de qualidade, com uma pontuação e sempre temática envolvendo toda a classe de Gurupi, seja segurança pública, saúde, educação e, como foi trabalhado aqui nesse tema, vamos manter esse nível para trazer uma boa informação. Por isso eu quero agradecer, em nome de todos, muito obrigada e aguarde, em breve estaremos aí divulgando as próximas datas dos próximos temas. Obrigado a todos e boa noite. Eu sou a Úrsula Neia, sou secretária-geral do partido. A nossa próxima temática, o nosso próximo webinário será empreendedorismo e agricultura familiar. O conciliamento ali dos dois temas, com certeza os mediadores vão estar apresentando da melhor forma e estaremos divulgando datas e o nome dos pré-candidatos que desejarem participar. Desde já reforçamos o convite, né, para os que já debateram sobre educação, para aceitar aí as próximas temáticas. Esperamos aí, cada dia, contar com os demais pré-candidatos. Obrigada, gente. Boa noite.